Nós vamos trabalhar com a aula número 24, que é a aplicação de proporção. Nós estamos em 2026. Hoje é dia 25, que a gente faz a aplicação de proporção, tá? Então, boas-vindas, pessoal. Vamos colocar em movimento o conhecimento que construímos nas últimas aulas. Então, aqui, ó. Nós dominamos a proporção canônica de 8 cabeças para a figura humana em pé. A gente fez uma grade perfeita, a gente fez uma simetria poderosa. Deixa eu mostrar aqui, ó. Que nós dividimos os quadrados e dividimos cada quadrado em 4. Mostrei como dividir em 3. Então, a gente fez a figura equilibrada ideal, que a gente fala que é a proporção canônica. Que os gregos também utilizavam, porque é muito fácil. Você pega e divide no meio e no meio novamente. Então, ó, no meio tem o pubis, no meio o peitoral e no meio a cabeça. A gente dividiu isso daí. Mas a arte não vive só de figuras em pé, né, de movimento. A vida tem movimento, tem pose, tem interação com o mundo. Então a pergunta é como usar essa mesma grade, esta infalível de 8 cabeças, para desenhar corpos em poses complexas, como sentado ou até andando de bicicleta. Então esse é um novo desafio. É um novo desafio, tá? A gente vai explorar esses dois cenários. Uma pessoa sentada numa cadeira e depois algo mais dinâmico e rico em detalhes. Uma pessoa andando de bicicleta. Tomara que dê tempo. A bicicleta, em especial, vai nos revelar um conceito fantástico que aprofundaremos no futuro, que é a ergonomia, que é a relação do objeto com o ser humano. Então vamos começar com esse cenário controlado. Uma pessoa sentada em uma cadeira, tentando manter esse padrão que eu coloquei aqui, certo? À esquerda. Vamos desenhar bem nesse ponto aqui uma pessoa sentada. Depois eu pego uma outra folha e nós fazemos uma pessoa de bicicleta. O segredo é não se perder, é encontrar o ponto de ancoragem anatômico perfeito. E no caso, é o pubis. Lembra que eu falei que o pubis é no meio? Que a sínfise púbica, ela vai ser no meio. Por isso, a cadeira é a nossa medida. Mas pensa uma coisa comigo. Vamos lá começar a desenhar. Assim. Se nós temos aqui o pubis, aqui tem a cabeça, e isso daqui nós temos 4 cabeças, que é 1, 2, 3, 4. Boa noite, Hip. E aqui está o pubis. Significa que se a pessoa sentar, vai estar o assento aqui e essa vai ser a altura. Você há de concordar comigo, não tem do que discordar. A pessoa sentou, ou a cadeira, o quadril vai sentar no assento, é óbvio. Então essa vai ser a altura a partir do assento. Mas esta coxa vai dobrar na horizontal e logo as pernas da cadeira vai ter o mesmo tamanho desse pé. E é uma coisa óbvia também. Mas me acompanhe aqui. Eu comentei que daqui até aqui pode ser de 2 cabeças e meia, mas a gente fez com 2 cabeças, né? Aqui tem 2. E aqui quantas tem? 4, certo? Quer dizer que 4 mais 2 é a altura de uma pessoa sentada numa cadeira, ok? Então aqui, ó, é o pubis, e aqui vai dobrar, e esse vai ficar na horizontal, e esse vai ter mais 2 cabeças. Então vai ser 6 cabeças. Logo, uma pessoa sentada. Lembra da aula de cubos? Vamos pôr a aula de cubos em produção aqui, ó. Eu falei, esta aula é muito importante, aprender a fazer cubos de forma rápida, porque vocês vão aplicar em muita coisa. Então, o exercício de cubos girando são bem importantes. Aí está. Esta linha, eu tenho que dividir em 3 partes. 3 partes, é isso aí. Mas eu falei que na arte vocês têm que aprender a dividir em 2 e em 3. Por isso, nós podemos dividir em 3 partes e cada parte dividir em 2, porque 2 vezes 3 dá 6. Ou dividir em 2 e cada parte dividir em 3, tanto faz. Quer ver, ó? Eu vou dividir no meio. Quando eu divido no meio, esta linha tem 2 partes. Fácil. A divisão da proporção é extremamente importante. E acabamos de fazer isso. E agora, nós vamos dividir aqui em 3 partes. Assim. É a lógica, né? O ponto de âncora vai ser nessas 2 partes. Por quê? Tem 2 cabeças. 1, 2. Lembra? Ó? 5, 6... 7, 8, que a gente está fazendo a proporção canônica de 8 cabeças. Então, a perna vai estar nesse tamanho, não tem lógica? Aqui eu divido em 3 também. Então, a nossa âncora está feita.
Vamos marcar a posição da linha horizontal para o assento bem aqui. Mas antes de fazer isso, vamos fazer diferente. Eu dividi no meio e aqui em 3. Eu falei também que vocês podiam dividir em 3 e depois no meio cada parte. Vamos ver se funciona? Ó, daqui até aqui, desta linha aqui, eu vou dividir em 3 partes igual. Faço aqui, coloco aqui, testo para ver se está o mesmo tamanho. E ficou maior. Se vocês verem lá na aula de proporção, a gente fazia isso, conferia, não era? Então, vocês conferem o que vocês fizeram. Olá, Leia. Seja bem-vinda. O Ripla, né? Boa noite. Para você também. Aqui 1, 2, 3. Olha, se eu ligar aqui, e se eu dividir no meio, eu tenho 2 partes igual aqui. E aqui eu divido no meio, e acabou sendo 6 partes igual ali, ó. 6 partes. Funciona. E aqui desse lado? Mesma coisa. Posso dividir no meio e em 3 partes. O caso é tem que dividir em 6. Posso pegar a régua e dividir? Pode. Mas seria legal você treinar a proporção. Porque na proporção, você faz a divisão no olhômetro e você está treinando o olhômetro. Aqui eu errei, ó, já consertei. Com as linhas paralelas eu descobri. Aí está. Então, o joelho do nosso carinha está aqui. Como é que eu sei? Porque é 2 cabeças. Podia ser 2 cabeças e meia? Podia. Podia. Podia ser a perna um pouco maior? Claro que podia, sem problemas. O caso é que aqui está o tamanho da perna. Esta linha é uma perna e esta linha é outra perna. E aqui está o pé. E olha, esse aqui estava assim. Lembra do giro do arco que eu fiz? Eu acabei de girar para trás, ó. Para trás. Então ficou aqui, ó. Então, uma eu coloquei para frente e outro colocou para trás. Primeira aula de pé. Eu falei disso daqui, né? O que eu não falei é que o pé, acho que eu falei, não sei se eu falei, acho que não, é do tamanho da cabeça. Aí está. Esse pé eu fiz uma bolinha e uma elipse maior. E isso daqui é o tamanho da cabeça. Nós vamos ver isso depois, tá? Quando a gente ver estudo de pés, a gente vai cansar de falar sobre isso. Nós vamos falar muito. Então, ó, esse é o tamanho do pé. Esse é o tamanho do pé. Esse é o tamanho do pé. Aqui, ó. Esse é o tamanho do pé. Aqui tem uma bolinha pequena e aqui tem uma elipse maior. E esse é o truque. Assim. Ó, que pé gigante. Tá, como eu sei o tamanho do pé se eu não fiz nem a cabeça? Porque esta proporção dita o tamanho de todas as coisas. Eu sei onde é o joelho. Eu sei aonde vai ficar o quadril. Lembre-se que a coxa tem 2 cabeças. Então, esta linha tem o mesmo tamanho que do joelho até o calcanhar. Logo, aqui, ó, está o glúteo número 1 e aqui está o glúteo número 2. Uma do lado da outra, seguindo esta linha. Mas aqui atrás, olha que legal. Olha que fácil. Lembrem-se, esta aula vai ficar gravada. Então, lembre-se, do topo da cabeça, do pubis, é o assento, até o topo da cabeça, que é aqui, ó, dá 4 cabeças. 1, 2, 3, 4. Logo, a cabeça é aqui. E a cabeça tem esse tamanho. Aí está. Tá certinho. É esse o tamanho da cabeça. Não há erro. Se eu colocar a cabeça aqui, ele fica desse tamanho. Se eu colocar a canela, fica desse tamanho. A cabeça tem esse tamanho, a cabeça tem esse tamanho. Porque a distância daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, todas essas distâncias a gente está medindo com o tamanho da cabeça, né? O pé, ó, eu fiz aqui de pé, o tamanho da cabeça, ok? Fiz de lado, mesmo tamanho que esta linha. Então, a cabeça se torna uma medida, como nós vimos ontem. Isto é ótimo. Mas eu quero que esta pessoa incline para frente. Aqui, ó, tem a coluna lombar, olha essa curva. Torácica, olha essa curva. Cervical. Cervical, torácica, lombar. Lombar, cervical, torácica, cervical. Cervical é do pescoço. Torácica é da caixa torácica. E lombar é daquela parte que vocês, quando sentam muito tempo, fica doendo. Ok? Aí tem que fazer uns alongamentos. Tem que fazer alongamento todos os dias. E se puderem, quem trabalha sentado, fazer a cada 1 hora um alongamento breve, vai reduzir esses problemas e essas dores. Né? Lembra que eu inclinei esse pé para cá? Eu inclinei ele para cá, né? Ó. Aqui está, ó, a outra elipse. E essa eu coloquei para cá, ó. Aqui é a batata da perna, e tem aquele S que a gente trabalhou já, ó. O S e o S.
Olha como ele funcionou bem. Parece tão bom e tão fácil. Não é fácil. Eu estou fazendo fácil porque eu treinei. Mas é complicado isso daqui. Essa parte do pé, se conseguirem fazer bonitinho agora, parabéns. Mas vai dar trabalho. Nós vamos pegar e ter várias aulas sobre pés, sobre pernas e sobre coxa. Nossa, sobre coxa me lembrou a galinha, tem a coxa e a sobrecoxa, né? Ó, aqui é a coxa, essa caneta não está mais funcionando. É só não apertar. E vem para cá, ó, o glúteo. Olha ele vindo para cá. Olha este vindo para cá, ó, indo para o ilíaco. Assim, ó. Aqui, ó, olha, aquele redondo da panturrilha. Ó, essa elipse, a panturrilha ajuda. Esse aqui vem para cá, ó. Isso aqui o pessoal erra muito, 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 muito. Aqui tá a perna. Este é este. Bem aqui vocês vão fazer essa volta. E aqui vai ficar assim, ó. Desse jeito. Se fizer dos dois lados, você tem ele de frente. Vocês vão se bater com isso, é normal. Quem não está acostumado vai se bater. Quem já está acostumado vai se bater um pouco menos, né? E aqui está. E o nosso pé está aqui. Tá bonitinho. Eu já treinei, consigo fazer com facilidade esse esboço. Seguem a proporção corretamente. Revejam este vídeo, voltem. Façam esse retângulo. Só esta caixa já vai dar muito trabalho. São 20 horas e 9 minutos. E em 10 minutos já construí isso daqui. Vamos ver uma coisa. Aqui está a cabeça. Eu posso inclinar a cabeça para frente. Ó, tá aqui, ó. Eu rotacionei e inclinei para cá. Rotacionei. Eu fiz isto com a coluna reta. Ó, esta tem a mesma distância que aqui. Aqui. Aqui é uma elipse. A gente já trabalhou com elipse. Lembra da esfera? A elipse ajuda na rotação. Se ele abaixar bastante, a cabeça fica aqui. Se a cabeça ficar aqui, o corpo dele vai ficar aqui, ó. Olhando para baixo. Viram como funciona? Então, se eu fizer para cá, a cabeça dele vai estar aqui, ó. Olha a animação acontecendo. Então, ele está rotacionando, né? Rotacionando. Aqui vai estar a cabeça, né? Rotacionando. Eu vou escolher colocar a cabeça aqui. Mas, eu quero fazer a coluna. Quando apaga errado, ele puxa e vocês não seguram o papel dobra. Percebem que aqui tem uma sombra e aqui está claro que está uma sombra? Isso é um erro que estragou a arte de vocês. Essa dobra não sai mais. Por isso, quando apagarem, evitem apagar como eu apaguei. Põe a mão e puxa assim. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Quer dizer, agora faz o que eu faço porque eu estou mostrando da forma correta. Esse erro é muito comum quando vão apagar. Pronto. Vamos lá. Vamos mapear o tronco. Bom, duas cabeças para baixo, nós temos a linha do peitoral, né? Ó, peitoral, uma cabeça, duas. Lembram disso, né? 3 cabeças para baixo tem um umbigo. Uma cabeça, 2 cabeças, 3 cabeças. E 4 cabeças para baixo tem um assento. 1, 2, 3, 4, que é o assento, ok? Mas eu virei agora para cá. Lembram-se do ilíaco? É isso daqui, ó. Não vou falar muito do ilíaco agora, tá? Só vou fazer esse desenho aqui esquisito. Esse desenho esquisito, que parece uma coisa muito estranha, parece um coração, né? É o ilíaco, tá? O ilíaco, na real, ele faz uma espécie de concha aqui, uma espécie de bacia, assim, ó. Parece uma bacia. Ó que estranho. Vou fazer um pouco mais para trás, né? Aqui, ó, mais para trás. Lembrando que a linha vem para cá. Significa que se eu fizer a linha para cá, isso aqui vem para cá, ó. Aqui está o ilíaco. Esse coração, tá? Aqui, ó, é o cóccix. Ah, coisa assim. Ah, eu vou mostrar para vocês como escreve. Vamos ao livro. Acho que eu estou falando errado. Cóccix. É esse negócio aí que eu falei. Eu não sei a pronúncia, tá? Ah, é aqui, ó. É a cauda. Bem aqui. É cóccix que a gente fala? Tá. Ó, aqui está. Ó, cóccix. Se a pronúncia é assim como você falou, beleza. Tá escrito ali, ó. Achei. Aqui em latim, né? Vamos ver aqui, ó. Eu acho que eu escrevi em português também. O pubis, sínfisis, que é esta ponta. E aquela parte ali, eu escrevi o nome dela assim, eu tenho certeza que escrevi. Ah, tá em algum lugar. Bom, é aquela ponta. E tem é no sacrum ali, né?
Beleza, então essa ponta aqui é a caudinha. Então fica o cox. Cox. Ó, acho que eu pronunciei bonito agora. Cox. Melhor até que o do Koimitsuo. Muito obrigado, Koimitsuo, por participar. Por favor, continua me ajudando aí. Vai participar. Esta é a linha. Então, daqui, esta curva que estava assim, agora inclina para cá. Esta curva aqui, ó, eu vou fazer uma bolota aqui. É essa bolota, olha, foi para cá, né? E aqui está a cervical. Então, olha como eu fiz. Esta linha lombar, torácica, cervical até a nuca. Aí, valeu, obrigado, Kyo Mitsuo. Esta linha veio para cá, ó, a curva da lombar que estava aqui agora ficou assim. Ficou a curva ao contrário. Antes estava assim e a lombar ficou assim agora, tá? Aqui a torácica que está em volta. E aqui a cervical. E aqui está o crânio. E aqui está a mandíbula. Do exercício de cabeça de perfil. Nós vamos usar esse exercício de cabeça de perfil de novo aqui. Aí está. Tá. Uma cabeça para baixo e nós temos o peitoral. Então aqui, ó, é o peitoral. Tá vendo essa linha? Esta linha tá vindo para cá. Para cá, ó. Para cá, para cá, para cá, aqui, 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 ó. Todas as linhas estão vindo aqui. O eixo X, vamos dizer isso. Então, o peitoral vai ter esse eixo. Bem aqui. Me acompanhe. Parece estranho, mas não é. Daqui, ó, desse ponto central até o queixo, divido no meio, coloco um pouquinho para cima, levo um pouco para trás, aqui, ó. Faço a mesma linha. Mas esta linha representa a altura da clavícula, mas não vai ter essa forma, não. Porque ela vai para trás. Porque ela está inclinando, vai assim, ó. E na mesma distância daqui. E lembre, a distância daqui até aqui é o tamanho de uma cabeça. No homem adulto, assim, ó, uma cabeça, né? Tá aí. Pronto. E do outro lado, uma cabeça. Então vai ter um ombro aqui e um ombro aqui. Ó, aqui está o queixo. Viu que o ombro ficou aqui atrás e o outro ombro ficou aqui? Pausa para reflexão. Isto é difícil. Vamos dar um tempo aí. Tá aí. Tá? Então agora ele já está sentado com o corpo inclinado. Ele está indo para frente. Oi, Mary. Mary Arts. Isso daqui não vai ser fácil. Esta linha tem que estar no mesmo ângulo que este. E esse ponto está aqui. Vou fazer de novo. Ó. São 20h16. Vai dar tempo. Você consegue descer, Banzé? Só um pouquinho. Eu vou ajudar o Banzé a descer. Querem ver o Banzé? Tá ali, ó. Este é o Banzé. Opa, tá vendo o Banzé? Ah, tá tudo bem, tudo bem. Eu vou te ajudar, Banzé. Não, não quer descer? Quer ficar? Quer? Então fica aí. Oh. Ó. Você tá vendo? Tá cheirando, tá? Aí. Viram? Esse é o Banzé. Boa noite, Simões. Como é que você tá? Vamos continuar aqui agora. Ele não quer descer. Bom, vamos fazer de novo. Eu peguei a altura da cabeça, contando 1, 2, 3, 4 cabeças, fiz uma curva virando para cá, mas de forma de elipse, que a gente já aprendeu, a elipse, né? Lembra? Colocando nessa face, mas ela é grandona. Você tá bem? Fico feliz. Coloquei a cabeça aqui, quero que você esteja bem mesmo. Todo mundo que mexe com arte, fique bem, cara. A gente precisa de arte no mundo. O tamanho da cabeça, a mandíbula, como a gente já aprendeu, em posições diferentes. Então, a cabeça tem o tamanho disso daqui, que a gente mediu. 1, 2, 3, 4 cabeças. Tá aqui esse tamanho, eu coloco aqui. E eu trabalho na coluna vertebral. A lombar está inclinado para cá, agora aqui está o cóccix, e aqui está o sacrum, e aqui está a lombar, e a lombar inclinou. Aqui está a torácica, que estava aqui, passou para cá, e aqui está a cervical. Depois eu peguei o tamanho da cabeça, coloquei para baixo e marquei um ponto bem aqui. E aqui eu fiz essa linha na mesma direção que eu fiz as outras linhas, assim, indicando aonde vai ficar o peitoral. Daqui para cá, eu coloquei aqui, no meio. Fico feliz em saber disso, Mary. Vou para trás e eu faço a mesma linha para cá. A clavícula fica um pouco para trás por causa dessa curva, entendeu? Não seria aqui, eu coloquei para trás. É a indicação da clavícula. Mas a clavícula tem uma forma, já vamos falar disso. Olha só, vou fazer uma linha daqui até aqui, no meio. Lembre-se que isso vai poder ser revisto no YouTube. Eu faço esta linha, e esta linha é esta linha aqui. E daqui até aqui eu faço o tamanho de uma cabeça, que é esse tamanho. Então, coloco esse tamanho e coloco aqui. Dessa vez, eu não consigo ver o ombro. Mas o ombro é bacana, porque o ombro consegue se mexer. Eu posso muito bem encurvar isso daqui para cá e colocar o ombro para frente, encurvar para cá. Porque vocês podem deixar o ombro para trás, para frente, para cima e podem girar o ombro. O ombro se mexe, né? Vou colocar mais assim, ó. O ombro se mexe, certo? Vai para frente, vai para trás.
Vai para baixo? Vai para cima? Pode fazer no digital também, Rip. Com certeza. Aí está. Faça o croquis no digital. Não temos nada contra. A nossa conversa que eu deixei no vídeo no YouTube uma nossa conversa sobre digital e fazer sketch no digital. Obrigado, Simões. 10k, cara, já chegou. Não chegou. Digital no sketch. Mas não tenho nada contra, faz sim. Mas aquela nossa conversa foi muito importante, muito mesmo, né? Sobre digital e manual. Foi bem importante. Tá, aqui está. Esta parte é chamada de crista do ilíaco. Então aqui, vai para cá, bate aqui, faz essa volta. E aqui vocês têm o latissimus dorsi, né? Que vai lá para dentro. Mas aqui vocês têm a escápula. Ó, aqui está essa reta, aqui está o ombro, olha onde que está. A escápula vem para cá, ó. Isso vai ser complicado, eu sei, desculpa. Mas veja bem essa cruz. Essa cruz. Vou fazer com outra cor. Aí. Eu deixei o ombro para frente, mas vou fazer reto, sem o ombro estar para frente. Olha essa cruz aqui. Faz movimentos circulares. O ombro tem movimentos como se fosse analógico. É verdade, Audrey. Socorro, é bem isso. Bom, aqui está. Falou bem. O Simões e a Mary. Ó, o ombro eu coloquei para frente. Aqui vai ficar uma curva, deixei reto. Porque, ó, olha isso daqui. Eu fiz isso aqui, ó. Isso daqui, esta linha que vem entre essa cruz e essa cruz, formando essa elipse, esse daqui é a clavícula, que vai seguir esta forma. E esse daqui é a escápula. E aqui está o ilíaco. E olha, esse ilíaco está aqui, ó, nesta parte, tá vendo? Ó, nesse quarto. E o outro ilíaco está aqui, ó, nesta parte. E as costas vai fazer isso aqui, ó. Assim. Ilíaco não, desculpe. Escápula. Escápula. Ilíaco é isso. Eu falei ilíaco. Escápula. Leia a escápula, tá? Aqui. Vai fazer as costas. São os músculos dorsais. Isso daqui vai ficar assim. Um triângulo. E é bem aqui, no meio desta cruz, que está o pescoço. Carocos! Que descoberta, não é? O pescoço está no meio disso daqui, entre os dois ombros. Isso significa que aqui vai ter o pescoço. Depois a gente vai colocar o trapézio e o esternocleidomastoide, né? Caramba! Eu estou muito feliz, gente. Vocês também estão felizes com isto, né? Vamos ver isto? Vamos ver, sim. Aqui. Ó, este é o ilíaco, que eu chamei de ilíaco aquela parte ali, né? Ó, vou pôr o ilíaco aqui. Assim. Aqui, ó. Esta volta como um coração vindo para cá. É isso aqui, ó. Agora dá para entender o que eu fiz, né? Isso daqui é isto. Esta curva é essa daqui. Ó, ó como tem sentido. Olha como não estou fazendo aleatoriamente. Ok. Vamos ler, vamos ler. Nada pode ser perdido as mensagens. De nada. Porque o pescoço é um cilindro ou forma de pensamento de copo. Ah, tá. O pescoço é um cilindro e é uma conjunção entre trapézio e esternocleidomastoide. Cuidado com a fala de copo. Ela é mais uma ampulheta que um copo. Para fazer o pescoço, ó, aqui está o trapézio e aqui está o esternocleidomastoide. E ela forma esta forma assim, ó. É mais assim do que assim, tá? É mais isso daqui do que isso daqui. Porque ele vai para a direção da orelha também, tá certo? É mais essa forma que esta forma. Isso é bem importante. Bem importante. Foi muito bem ter colocado isso daí, porque todas as colocações vão ser úteis. Tudo que está sendo falado é útil. Por isso, não deixem de comentar. Obrigado, Mary Arts. Você levantou uma questão boa, que foi importantíssimo. Valeu, obrigado. Então, aqui está o oval do nosso crânio, e aqui está a mandíbula que vai até a metade. Isso a gente viu no desenho de perfil. E aqui, ó, daqui até aqui, o meio é aqui, isso aqui está inclinado nesta linha. Aqui é o olho, e eu estou fazendo rápido porque a gente já viu o desenho de perfil, né? Então o olho vai ficar aqui, o outro olho vai ficar aqui e a cabeça está aqui. E a gente puxa para cá como um óculos, a orelha vai estar daqui para trás. E aqui é a nuca. Legal. Então vocês têm isso aqui. Desculpe fazer rápido, mas a gente teve bastante aulas de cabeças inclinadas antes desta. Mas revejam, tá? Tudo é revisão, é a fazer, nada é fácil. Bom, a partir daqui, desta parte, vocês têm um músculo que vai sair daqui e vai puxar para lá e vem aqui de trás
Esse músculo é chamado de trapézio. Vai ficar assim. De lá frente, ele ficou assim. De costas, ele está assim. Aí aqui, lá nessa parte da clavícula, tem um outro músculo que puxa para cá, que é chamado de esternocleidomastoide, e o outro vai para outra orelha lá. E aqui tem o esternoioide. Então, ele vai ficar esse jogo esquisito aqui, ó. Assim. Estranho, né? E aqui, ó, esternoioide, vou deixar bem escuro, bem forte para ver. Aqui está. Aqui é o peitoral, que ele vai subir para o ombro. Aqui está o peitoral, que vai subir para o ombro. O ombro, em cima do ombro, ó, tá subindo para o ombro. E aqui, ele vai formar esse triângulo aqui, ó. Vamos ver isso na prática? Olha. Esse é um trapézio gigante. Aqui está a clavícula, aqui está o triângulo. Aqui está o esternocleidomastoide, aqui está o esternoioide. Ó, aqui mostra um pouco do triângulo. Essa é a clavícula. Esta que vem para cá, ó, que vai para cima do ombro. É a parte da escápula e o músculo dorsal. Ó, triângulo. Puxando para cá. Olha como ele sobe. Olha, que estranho que é, né? Verdade, como você falou, é isso aí. Tô lendo tudo. Esse era aqui que eu queria mostrar. Este é demais. Vai estar lá no YouTube para vocês verem. Olha o triângulo. Olha o triângulo. Olha o esternocleidomastoide subindo. Viram? O ilíaco novamente. Acho que é o suficiente. Podemos continuar. Será que vai dar tempo de fazer a bicicleta? São 20h27. Vamos com vontade. Tá aí. Então, isso aqui ficou bem interessante, ó. Puxei aqui, fazendo a cervical. Você sabe que aqui está o outro músculo, que é o trapézio. Aqui está o peitoral e aqui está o braço. E o umbigo fica mais uma cabeça para cá e o umbigo está aqui, ó. E aqui está a caixa torácica, né? Ó, caixa torácica. E aqui está a barriga. E aqui está o quadril. Tá surgindo. Então, esse daqui, ó, ele vai ter um movimento mais ou menos assim por causa do osso aqui, né? E ali ele vai subir aqui. E aqui vocês têm o pubiano, que ele vai dobrar e vir para cá, ó. Ele vem para cá, porque está sentado, dobra e vem para cá, ó, linha de simetria. Aí está. E aqui, ó, é a parte da barriga dobrada. Estão vendo surgir? E é bem aqui que está o ombro. Se aqui está o ombro, ó, a escápula e o músculo latissimus dorsi puxou para cá. E bem aqui, nesta parte, vai ter, bem aqui mesmo, é o serrátil anterior. Olha ele aqui. Olha só, uma serra. Tá vendo a serra? Ela acompanha as costelas. Ó, uma serra. Ó, serra. Viram? É o serrátil anterior. Ela vai da frente do peitoral para trás no dorsal. Olha o latissimus dorsi. Olha o deltoide. Olha o trapézio. Tá funcionando? Tá, né? Então, daqui para lá eu faço uma linha. Bem assim, ó. E aqui eu faço um zigue-zague. Puxando para lá e puxando para cá. E aqui, ó, você tem o latissimus dorsi que vai esconder isso. Tá feito. E aqui tem o ombro. E aqui o abdominalis que vai estar bem apertado, nem vai parecer bonito. Tá, ombro. O tamanho do braço é aproximadamente quase a metade de uma cabeça, um pouquinho para cima da cabeça. Então você tem uma cabeça do pulso, duas cabeças, quase 2 cabeças e meia. A mão é 2/3 da cabeça, né? Beleza? Então, o pulso dá 2 cabeças e meia. Então, aqui está a mão. Ó, uma cabeça dá o cotovelo. Então, o tamanho do cotovelo é uma cabeça. O cotovelo é o pulso. Uma cabeça e mais um pouco é esse tamanho. Uma cabeça e mais um pouco. Esse é o húmero. Então, esse é o tamanho. Eu vou colocar aqui, ó. Bateu aqui. Vamos ver do outro lado? Vou colocar para cá. Vou colocar aqui, ó.
Porque eu coloquei para frente, né? O ombro, mais para frente ainda. Tá aí. Cotovelo. Uma cabeça é o braço. O braço. Aí está. Posso fazer diferente? Posso. Isso é planejamento. Planejamento de cena. Vou colocar mais para cá. E aqui, ó. Pronto. Uma cabeça e meia e uma cabeça. Aí está. E a outra? Posso colocar aqui, ó. De frente. E de frente pode ficar menor. Porque essa caneta, quando ela vira, ela diminui de tamanho. Aí está. Ai, obrigado. Boa noite, Felipe. Alguém escreveu alguma coisa além do Felipe? Não. Só a Mary que falou a verdade, a última coisa que ela falou. Tá aí a mão. Então, aqui vai ter uma mão, que eu vou trabalhar com a perspectiva da caixa, e a mão mede 2/3 da cabeça. Esse é o tamanho da mão. Tá aí. Se ele está olhando assim, o polegar está para fora. Tá aqui o polegar. E aí está a mão. Então é bem aqui, ó. Um dedo, 2 dedos, 3 dedos, o polegar. Jogo isso daqui para lá. Cotovelo. Faço aquela curva, lembra da digitorium, extensores digitorium? Faço o bíceps. Vou para o deltoide. Faço o tríceps. Aqui ele vai puxar em direção ao músculo posterior. Aqui tem o infraespinatus. Ah, tem o músculo das costas, né? Músculos dorsais, vamos chamar. Peitorabilis. Clavícula. Esqueci o nome. Da escápula. Trapézio. Esternocleidomastoide. Orelha. Nariz, olho, boca, cabeça, bíceps, tríceps, deltoide lá atrás, peitorábio subindo em direção lá do deltoide, costela. E nem apareceu ali o músculo lá que a gente tinha que fazer, né? O serrátil. Serrátil escondido. O outro braço. A mão caindo aqui. E pronto. Bom, por que está segurando isso daqui? Ah, para mostrar para você, já mostrei. Deixa eu deixar aqui do lado. Vamos lá. A cadeira. É só seguir as linhas da caixa. E está feito. Basicamente é isso. São 20h35. A bicicleta, que é bem importante agora. Não dá para trabalhar nessa folha, tá certo. Vou colocar aqui para a esquerda. Mais para a esquerda. E vamos trabalhar com a bicicleta aqui à direita, né? Aí. A bicicleta é feita do tamanho do corpo humano. Por isso, quando vocês têm um ciclista, é só colocar o ciclista aqui, ó. Aqui está o ciclista. Eu vou fazer o ciclista olhando para lá. Daqui até aqui, eu divido no meio. E aqui está o pubis, o quadril. Aqui está a caixa torácica. E aqui está a cabeça. Se eu dividir isso daqui em 4 partes, eu tenho o tamanho da cabeça, o peitoral, o umbigo, o pubis, a perna. E se eu dividir no meio aqui, eu tenho o joelho. Tá aí. Como ele está sentado no selim, aqui é o quadril dele. Olha essa voltinha aqui. E aqui está o quadril dele. Ó, aqui eu faço um pouco mais reto, aqui eu faço o bumbum. Olha como funcionou. Joelho. Se eu ligar esse aqui para lá e deixar reto aqui, ó, eu formo uma coxa bem interessante. Tá funcionando. E aqui está a perna. E aqui, ó, eu faço o copo, fazendo o tamanho de uma cabeça para cá. Isso é para vocês verem devagar depois, tá? Aqui, ó, panturrilha. E aí está. Aqui está a barriga. Aqui está o peitoral. Aqui está o pescoço. Aqui está a cabeça de perfil. Cervical. Torácica. Lombar. Daqui até aqui, na metade, fica a clavícula, que vai acima do ombro. E um pouquinho mais para trás está o ombro.
O ombro mede até o pulso. O pubis fica aqui, o pulso fica na altura do pubis. Aqui está a mão, entre aqui e aqui, coloca uma marca no meio e para baixo do meio está o cotovelo. Então aqui está o braço. E é isso que a gente precisa para fazer a bicicleta. Como assim? A bicicleta tem selim. E o selim, a altura do selim é a altura de uma perna esticada para a pessoa não ter problemas. Então aqui fica o selim. Selim é o banco da bicicleta, certo? Esse é o selim. O selim está preso numa barra inclinada. E essa barra inclinada, ela vai chegar mais ou menos até aqui. Bem aqui, ó. Mais ou menos a uma cabeça de altura. Ou mais para baixo. Um pouquinho só para baixo. Tá aí. Aqui vai ter um círculo. Esse círculo é aonde vai estar o pedal. Um pedal pode estar aqui, o outro pode estar aqui. Sempre assim. Ou aqui e aqui. Um atrás e outro na frente. Tá aí o pedal. Bem aqui tem a coroa. Então, você tem o pedal, o outro pedal e uma coroa de engrenagem bem aqui. Esse círculo não pode encostar no chão, porque é o pedal não pode bater no chão. Ele tem que passar mais alto que o chão. 1.401 curtidas. Nossa, já passou de 10k. Viram? Aqui é o pedal. Tá feito. Mas nós temos que colocar rodas. E olha, esse disco e essa parte não pode bater na roda de trás. Então a roda tem que estar aqui e aqui. Então a roda tem que ser uma roda que consiga ficar aqui sem encostar nesta barra. Essa roda não pode encostar naquela barra. Tá vendo? Ó? Não pode encostar nessa barra aqui. Aqui está um bom tamanho, não encostou, né? Pode ser um pouco mais para trás? Pode. Pode ser um pouco mais para frente? Melhor. Por quê? Porque eu posso prender aqui nessa parte da barra uma estrutura para colocar um freio. Aí eu aproveito o desenho. Tudo bem, Nick Art? Seja bem-vindo. Você é uma grande ajuda para mim nas minhas aulas na parte de nomes de anatomia. Tá aí. Bem no meio aqui, tem o eixo da roda. Olha o tamanho que eu fiz. Se a roda fosse menor, ela tem que encostar no chão, não tem? Ela não pode encostar aqui. Então é isso. Então ela pode reduzir ou aumentar. E o eixo vai variar de acordo com isso. Agora eu posso ligar esta barra aqui nesse eixo. E eu posso fechar uma triangulação. E essa triangulação não vai alcançar o tamanho do selim. Por quê? O selim pode abaixar se a pessoa for menor. E pode se levantar se for maior. Que lembre-se, o banco da bicicleta, chamado selim, até o chão tem que ter a altura da perna para quando a pessoa pedalar tenha um certo rendimento, um certo conforto. Porque isto se chama de ergonomia. Que é a interação, a comunicação entre o homem e a máquina. A bicicleta é a máquina e esse é o homem. Pode ser a mulher também. Por isso, esta parte aqui tem que ser um pouco para baixo, para isso aqui poder descer e subir. E vocês já acabaram de fazer o primeiro triângulo. Triângulo é a forma geométrica melhor para você fazer um esquadro para dar resistência. Aí está. Pronto. Agora, esse daqui é a metade do quadro. Se eu pegar esse daqui e inclinar assim, quase na mesma inclinação, eu fiz um pouquinho mais, e fazer uma barra reta assim, podia ser inclinada? Podia. Bem aqui, eu vou colocar um cano para preparar para colocar a roda da outra bicicleta. E este tem que estar na mesma altura que este. Então aqui pode ser o eixo da roda. E esta roda com o mesmo tamanho que essa. As rodas podem ser de tamanho diferente? Pode. A roda da frente pode ser menor, aí esse garfo vai ser mais para baixo. A roda da frente pode ser maior, antigamente tinha. Eles fizeram maior. Fizeram menor. Então, o tamanho da roda tem que ser o mesmo que aqui. Então, aqui é o raio e esse círculo. Essa roda não pode bater nesta barra. E não bateu. Então, está bom aqui. Mas olha, se eu descer reto, ele não bate. Então, eu vou ter que encurvar esse garfo assim para alcançar. Pronto, alcancei o eixo. Esta parte aqui eu posso até inclinar assim, porque isso daqui eu posso. Aí, aqui eu vou ter um cano de regulagem e bem aqui eu posso colocar o guidão. Mas o guidão tem que estar no alcance do braço da pessoa. Se a pessoa ficar completamente reta, a mão dela vai estar aqui e este guidão tem que alcançar aqui. Só que ninguém fica reto numa bicicleta, não é verdade? Ninguém.
A pessoa se inclina para frente. Se a pessoa se inclina para frente, o ombro vai para frente e o braço esticado vai para frente. Então, eu posso pôr o guidão aqui. Isto é ergonomia. Por isso, se a pessoa colocar o ombro para frente, ó, ela vai inclinar, ele vai abaixar por causa daquele arco, né? Então, vai baixar o ombro. Esse tamanho vai estar aqui, ó. E eu posso inclinar o cotovelo para não deixar esticado, para ficar confortável. Esse tamanho está aqui. E esse tamanho está aqui. E aqui, ó, eu faço isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse pentágono aqui. Assim. Primeira falange, segunda falange, terceira falange. Olha o retângulo aqui. E esse aqui é a mão. Vamos fazer bem certinho isso? Palma da mão. Mas ele pode ficar mais inclinado ainda? Pode. A bicicleta vai mudando de acordo com o tipo de bicicleta. Ela pode ter isso aqui tão alto que a pessoa fica bem reto. Aí fica aquelas bicicletas antigas, de 1910. Então essa inclinação vai dar de acordo com o estilo da bicicleta. Primeira falange, segunda falange, terceira falange. E a mão está aqui, ó, segurando o guidão da bicicleta. E ele está inclinado. Então tudo isso daqui. Torácica, cervical. Lombar. Ó, veio para cá. Crânio, desenho de perfil, esternoioide, peitoral, barriga e foi para frente. Para colocar o pé no pedal. O pedal é calculado de forma que ele fique esticado quando ele está no tamanho máximo. Então isso aqui está certinho, bateu certinho. Ergonomia. É pura matemática, é pura geometria. Aí eu ponho isso aqui na direção da linha. Aqui é o joelho. E aqui estica. Que bom que você já comeu. Comer é bom. Aí, ó. Se eu tenho isso daqui, eu tenho isso daqui, isso diminui a perna. Como diminui a perna, eu complico a minha vida. Aí está. Está aqui o tamanho da perna. O joelho está aqui. E aqui está o fêmur, o final do fêmur. O topo do fêmur. Ó. Certo? Então ele estava aqui e virou para cá. Tá certo? Assim. Aqui é o joelho. Mas o outro pedal está passando pelo eixo reto, está bem aqui. Para pôr o pé aqui, eu vou ter que dobrar o joelho. Eu tenho que dobrar o joelho, isso aí. Ó, dobrei assim. Mantive o tamanho dos dois. E essa dobra me deixou o joelho aqui. E o pé aqui. É a dobra máxima que eu vou ter. Ó, desculpa, é nessa volta aqui. É a dobra máxima que eu vou ter da perna. Porque é o menor. Não, acho que o máximo seria aqui. Ah, beleza, tá aí. E aí, o que nós temos? O final dessa aula. Será que essa caneta está funcionando? Vamos ver. Não. Eu acho que essa também não tá. Ah, tá. Beleza. O final dessa aula. Onde vocês vão ter a perna, a barriga, a caixa torácica, o esternoioide, o trapézio, a escápula, a lombar, o glúteo. Opa, esse eu errei, tá? Vou fazer assim, como se estivesse sujo, né? Esse puxa pra cá, essa perna vindo aqui, a batata da perna. Que bom! Eu gostei da ideia que ficou. E eu terminei bem na hora, né? Ó. O nariz, depois tem o desenho de perfil que vocês vão ter que treinar, né? A orelha entre o olho e o nariz, o ombro. O tipo de guidão que vai variar de bicicleta para bicicleta. Tem bicicleta que é assim, né? É tipo a de corrida. O quadro, ó. O quadro é esse paralelograma. O quadro. A coroa. Duas. Frontal. Uma, duas,
3, 4, 5. 5, vamos 10 marchas. Corrente. Pneu. Aro. Outra roda do mesmo tamanho. O outro pé que vai estar atrás da roda. Joelho, perna, selim, pedal, o outro pedal, né? E o disco, onde se vai prender os raios. Aí o raio, ó, você faz 2 linhas paralelas assim em torno do disco. Perfeito? 2 linhas paralelas em torno do disco. Legal? 2 linhas paralelas em torno do disco. 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 E 2 linhas paralelas em torno do disco. 2 linhas paralelas, 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 2 linhas paralelas e 2 linhas paralelas. Aí do outro lado, que é o raio do outro lado da bicicleta, é a mesma coisa. Você faz aqui, ó. 2 linhas paralelas em torno do disco, 2 linhas paralelas em torno do disco, 2 linhas paralelas em torno do disco, blá, 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 blá. 2 linhas paralelas em torno do disco, 2 linhas, 2 linhas, 2 linhas, 2 linhas, 2 linhas, 2 linhas, 2 linhas. Viu que eu estou fazendo sempre no meio dessa daqui? É sempre no meio, né? Ó, 2 linhas, 2 linhas, 2 linhas. Aí faz a mesma coisa do outro lado. Ó, no meio, em torno do disco. Em torno do disco, tangenciando o disco, tangenciando o disco, tangenciando o disco, tangenciando o disco. Aí tá pronto. Não vou amassar essa folha de papel. Nossa, o que eu fiz aqui? Vamos arrumar esse negócio. Mão, braço, ombro, perna. Que horas são? 20h52. Eu vou conseguir deixar isso aqui no tempo legal. Pra cá, aqui. Desculpe o rabisco mal feito, mas é a corrida pra gente fazer essa aula funcionar, tá certo? E dessa vez deu tempo de trabalhar bastante. Um montão mesmo. Isso é ótimo. Vou colocar mais para trás ainda. Mesmo que desapareça a palavra ergonomia. Para enquadrar bem. E assim nós finalizamos a aula. Agora tem essas letrinhas na frente, mas no YouTube vai estar branco. A aula de hoje nós trabalhamos com 8 cabeças. E com movimentos. A gente fez uma pessoa sentada e uma pessoa de bicicleta. A gente vai ver mais, tá? Amanhã nós vamos ver 7 cabeças e meia, beleza? Então, até amanhã, que nós vamos ver 7 cabeças e meia. E se der tempo, a gente vê de adulto para criança também. Beleza, e vai estar gravado no YouTube, tá certo? As outras aulas já estão no YouTube. Então, até mais. Fui!